Já estou aqui com a Camila. Muito obrigada, meu amor. Que Deus abençoe você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, pastora, pelo convite. O Sistema FIEP fica muito feliz de participar aqui com vocês. E eu não sabia, né? Para mim foi uma novidade. A gente estava conversando aqui no intervalinho que o Sistema FIEP ele já age desde o infantil. Para mim ele só era ali na parte do adolescente, daquele início ali, né? Da parte do trabalho, quando se inicia ali o aprendiz ou até mesmo aquele adolescente que já quer se profissionalizar, mas vocês já têm esse cuidado de procurar essas características desde o infantil? Isso, a gente trabalha com o infantil, né? Nós atendemos, na verdade, todos os níveis educacionais, né? Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, educação profissional, graduação e pós-graduação. Então a gente tem algumas unidades no estado do Paraná que trabalham assim com a educação infantil e a gente trabalha com essa metodologia diferenciada, né, com eles, de trabalho em equipe, de olhar para essas questões das soft skills, né, das competências socioemocionais, né, não só o conteúdo, mas olhar para esses relacionais, então desde os pequenos até a nossa graduação. E o que essas aulas, esse acompanhamento que vocês fazem, o que a FIEP pode efetivamente ajudar a desenvolver nas crianças desde esse início? O que é, de fato, para que essa mãe que está nos assistindo agora, esse pai que tem interesse, que assim como eu, às vezes nunca ouviu falar, porque eu não conhecia, o que efetivamente vocês podem levar de habilidades a se desenvolver nessas crianças? Então, normalmente, no sistema educacional, a educação está muito preocupada em trabalhar a questão do conteúdo. A gente vai por um caminho um pouco diferenciado, né? A nossa metodologia, ela trabalha com esse relacional dos nossos alunos, né? Essa parte emocional. Então, eles trabalham dentro da metodologia em equipes, desde os pequenos até, né, a nossa graduação, onde eles aprendem a discutir, fazem essas discussões, eles trabalham em conjunto, né? A gente, durante os bimestres, os trimestres, a gente troca de equipes, então eles aprendem a trabalhar com pessoas diferentes, a escutar as pessoas, né? A escutar opiniões diferentes. Então, trabalhando isso desde da educação infantil, a gente prepara, né, um cidadão, um profissional que faz com que saiba se relacionar, né? Hoje a gente trabalhar com conteúdos ou saber conteúdos é muito fácil, né? A gente tem aí uma grande gama de informação disponível, mas o relacional hoje o mercado sente falta, né? A nossa sociedade sente falta, né? De pessoas que saibam se relacionar. Isso. Porque, como você disse, que vocês desde a infância trabalham isso, né? Isso. O relacionamento, em trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, e isso é que a gente sente tanta falta no mercado de trabalho. E eu acredito que vocês trabalhando isso desde os pequenininhos, você já cria como se fosse um hábito, isso, né? Porque quando se torna um hábito é mais fácil de na fase adulta ali, na fase do início do mercado de trabalho, você já é automático para você isso, não é tanto um esforço mais. Isso. Eles aprendem a compreender a importância do trabalhar em equipe, do escutar o outro, né? Então a gente acaba trabalhando não só isso na prática, mas na teoria também. Eles compreendem o porquê que é importante eles estarem se desenvolvendo desta forma, né? Respeitando opiniões, né? Escutando as outras pessoas, escutando para poder criar, resolver problemas em conjunto, né? Nossa vida é feita de situações diferenciadas. Que precisa ser vencida, isso, precisa ser trabalhada, e vocês trazem uma forma de desenvolver com que isso seja ali em grupo, em equipe, conseguir chegar à resolução de um determinado problema no mercado de trabalho, no trabalho, ou até mesmo na vida. Na verdade, a nossa metodologia, né? Nós trabalhamos por oficinas de aprendizagem na educação básica, situações de aprendizagem na educação profissional e jornadas de aprendizagem na educação superior. E todas elas são baseadas em situações, problemas, desafios, aos quais os nossos alunos aprendem, os nossos professores trazem o arcabouço teórico, né, trazem todo o conhecimento e trabalham esse poder de negociação para que ao final do bimestre ou ao final do trimestre ou do semestre, dependendo do nível de ensino, eles consigam responder os desafios. Então, para isso tem que ter troca, né? Eu tenho que conversar
conversar, te escutar, saber o que você pensa, qual que é o caminho que você toma. Então, tudo isso a gente trabalha com eles desde o infantil para que eles consigam, né? Já é na parte de resolver um problema. Resolver então, a própria metodologia que vocês já usam já apresenta um problema, né? E que eles têm que procurar ali como vão resolver. Isso, desafios. Desafios que eles mesmos vão ter que vencer. Isso, desafios reais, né? Normalmente que são do contexto deles, que são da realidade deles, né? E que os professores trazem o conhecimento teórico para ajudar eles a resolver esses desafios. Então, ao final do bimestre ou do trimestre, eles trazem esse conhecimento respondendo esse desafio, né? Com finalizações, com apresentações de tudo que eles aprenderam e como eles resolveram o problema que foi proposto para eles lá no início. Exatamente. E a gente sabe que hoje a tecnologia, né, teve aí um salto na vida das crianças, dos adolescentes, hoje até dos adultos, né? A gente tem que falar de todo mundo, porque hoje ninguém vive mais sem celular, hoje ninguém vive mais sem a tecnologia. Mas isso, ali na infância, na adolescência, acaba precisando de uma dosagem. Mas o que é essa tecnologia? Ela pode levar ali para dentro dessa educação, né? Aquele momento ali que eu tenho que direcionar a tecnologia para aquele lado bom. No que pode ajudar? Na verdade, a gente acaba trabalhando com o ensino com pesquisa. Então, desde o início, a gente mostra para os nossos alunos que eles devem pesquisar para achar essas respostas aos desafios. Então, a gente utiliza a tecnologia, não só o livro, né, para ajudar, mas a tecnologia. Hoje a gente tem aí, como já falei antes, uma gama gigantesca de informação disponível. Então, a gente também, os nossos professores fazem com que eles aprendam a lidar com essa tecnologia e usar ela de forma que venha trazer conhecimento, que venha trazer construção, né, que é crescimento, para que eles tenham um conhecimento mais amplo. Então a gente acaba direcionando. Já trabalhamos com alguns parceiros, né, digitais que nos trazem essa tecnologia. Então foi difícil, né, esse ano para toda a rede educacional. Para nós também não deixou de ser diferente, mas como nós já vínhamos com esse trabalho, com tecnologias, eles já tinham algumas disciplinas que eles fazem de forma online, então eles já conheciam esse percurso, então o choque. Não que não tenha sido um choque, né? Foi difícil para todo mundo, mas eles já conseguiram pegar um ritmo aí dentro desse adaptar de uma melhor forma, de uma melhor forma. E era justamente o que eu queria te perguntar, porque agora nós estamos 100% em aulas online, né? Isso para todas as escolas, por enquanto, ainda provavelmente esse ano não volte mais. Vamos repensar o ano que vem como é que vai ser ainda, né? Todos os centros de educação, se vão voltar ou não. Mas como que vocês estão conseguindo trabalhar toda essa habilidade, esse desenvolvimento dessas crianças de forma online, porque é tão diferente você não ter o olho no olho, você não ter ali o enxergar, a gente consegue muito perceber do aluno, né, ali no olho, no contato. E vocês agora, via online, isso se torna impossível. Como que vocês estão conseguindo contornar tudo isso? A gente utiliza então um sistema que nos proporciona, né, uma possibilidade ampla de contato com os nossos alunos. A gente aplicou muito na formação dos nossos professores, então desenvolveu aí guias e um suporte para que esses professores conseguissem trabalhar de forma mais próxima aos nossos alunos. A gente continua com o nosso horário, né? Os nossos alunos cumprem o nosso horário como se eles estivessem na aula normal. Os nossos professores, então, eles continuam tendo esse contato, fazendo os desafios, trabalhando os conhecimentos, né? As situações, problemas com os nossos alunos. Como eles trabalham em equipe, então a gente tem esse momento em que eles continuam se reunindo em equipe, mesmo distante, eles conversam entre eles para resolver. Nós temos um grande apoio pedagógico, né? Nossas orientadoras pedagógicas, nossos coordenadores continuam com esse contato com pais, com os próprios alunos. Então, se a gente sente que eles têm dificuldade, a gente tem esse atendimento mais especializado, né? Mais direcionado, individualizado, para que a gente traga esse aluno. E esse olhar do professor, né? O olhar do professor, o conhecimento da turma, o conhecer o nosso aluno, o que ele precisa, quais são os pontos de atenção que ele precisa desenvolver, tanto no presencial quanto agora de forma online, ele continua sendo uma característica, né, da nossa metodologia e dos nossos professores.
Exatamente. E o que a gente sabe que, né, a maioria dos alunos não tem essa oportunidade de estudar, né, numa escola que vai desenvolver todas essas habilidades e que vai inspirar tudo isso para esses alunos. O que você poderia dar de uma dica, de algo, né, você como especialista, qual que essa mãe, esse pai poderia ter de alguma forma a iniciar o desenvolvimento desses alunos que não têm esses recursos que vocês apresentam ali na FIEP? O mais importante é que o conhecimento ele não seja um peso para o aluno, né? Para a criança, para o adolescente. A gente tem que ver o conhecimento como um a mais, né? Uma coisa a mais, uma curiosidade. Então, fazer de forma divertida, que não se torne um peso, despertar a curiosidade, né, do aluno ou da criança, né? Olha, vamos ver isso daqui, olha que legal isso. Então, a gente como adulto, a gente também tem que despertar essa curiosidade deles para que eles busquem o conhecimento. Então, por isso que é tão importante a participação dos pais, né? A gente sempre costuma dizer, né? Os pais não são professores e nem os professores são os pais, né? Esses papéis não podem ser invertidos. Mas pai e mãe serão os educadores de uma vida inteira, né? A vida inteira, eles são os primeiros, né? E eles são nossos parceiros. Então, quando a gente tem esse trabalho do pai e da mãe mostrando o quanto o conhecimento é importante e o quanto ele é bom, o quanto ele é legal, e trazendo novidades, trazendo revistas, trazendo livros, trazendo jogos, né? Hoje a tecnologia, a gente não tem aí um desenvolvimento educacional e tecnológico em todas as escolas, né? Mas a gente tem, quase todas as crianças, a gente tem hoje com aí celular, né? Com smartphone, com tablets, então, e a gente tem uma programação de televisão também que traz essa de forma mais lúdica o conhecimento. Então, buscar conhecer o que se tem disponível hoje, tem muita coisa boa disponível hoje, para despertar essa curiosidade da criança. Esse papel de pai, de mãe, é realmente muito especial e necessário, né? Porque às vezes os pais se tornam tão ocupados com os afazeres do dia a dia, se tornam ali, acabam sendo omissos naquilo que é tão importante na vida dos filhos. E acredito que você levar o conhecimento de outras formas para os seus filhos, isso é muito importante. Porque o que acontece hoje em dia o pai tá desde pequenininho, coloca na frente do tablet para ocupar o tempo. Depois vai crescendo, ele que quer o tablet, mas não entende que desde pequenininho você já colocou a criança no tablet para que ela pudesse te dar um tempo. Então agora ela já acostumou que o tempo dela tem que estar no tablet. Então isso é muito importante, você tirar a criança da frente da tecnologia e apresentar outros meios. E você vai criando ali o costume da leitura, o costume do você realmente procurar, né? Você vai estar ali tirando o conhecimento de onde aquela criança não imaginava que teria. Porque para ela só tinha na tecnologia. Mas não, você pode apresentar que há nos livros, nas revistas, né? Em coisas que ela às vezes não tinha conhecimento. É a própria brincadeira, né? A gente, claro, a gente acaba não olhando tanto aí para a educação no ensino médio, mas a educação infantil é o fundamental, né? Anos iniciais, a brincadeira traz o conhecimento, né? Então o pintar, o escrever, o sentar, as habilidades, são habilidades que você vai, né, desenvolvendo nas crianças de uma forma natural. Isso, coordenação, né? O jogo de bola, né? A gente tinha sempre o amarelinha, né? Que é tão, né? A gente acaba entregando um pouquinho da idade, né? Mas são coisas de coordenação, né? São coisas que são simples e que você traz aí para o conhecimento do teu filho, né? De forma leve, de forma tranquila e conscientizando ele que também é forma de obter conhecimento, né? A gente deixa um pouco passar, mas essa observação, né? Observar a natureza, observar a vida. A gente fica tão refém da tecnologia, né? Aquele tempinho que a gente tem, a gente está sempre olhando, né? O WhatsApp, as redes sociais e tal. Então, esquece de aproveitar o que realmente a vida tem de tão gostoso. E a gente aprende, né? Com a observação. Então, trazer esses momentos, né? A gente sabe que hoje o cotidiano é muito corrido para pai e mãe, mas
poucos momentos, se eles forem bem aproveitados, eles trazem esse conhecimento, né? A gente não pede que seja 24 horas por dia, mas se você parar 1 hora, que seja atenciosa, tem uma rotina, né? até. Eu acredito que seja muito importante isso, que os pais, eles criem uma rotina realmente, né? De ter, olha, não, eu vou separar 1 hora do meu dia para o meu filho, vou sentar com ele, isso desde pequenininho, porque você cria esse hábito, a gente está falando de hábitos, né? São coisas que a gente vai formando numa criança, num adolescente, que se torna hábito para a vida toda, então isso é tão importante, né, Camila? E exemplo também, né? Porque os nossos pequenos, eles aprendem muito pelo exemplo. Então, se você tem em casa um pai e uma mãe que leem, um pai e uma mãe que se preocupam com o conhecimento, que tem esse cuidado com a observação, tem esse cuidado de verbalizar, conversar, né? Sim. O conversar é tão importante, né? Dentro de uma construção de relacionamentos, né? Exato. Então, assim, se você tem esse exemplo em casa, então as nossas crianças, elas vão se construir aí com conhecimento de uma forma melhor. Exatamente. E nunca é tarde, né? Vamos dizer que nunca é tarde, você pode começar agora. Ah, mas meu filho já está grande, o meu filho já não tem mais tanto interesse. Nunca é tarde. Você pode começar agora, você pode começar a desenvolver. Ah, mas ele vai achar chato, né? O adolescente. Ah, ele vai achar chato, ele não vai querer. Não, dá uma forçada no início, faz sentar e depois ele mesmo vai gostar, não é, Camila? Na verdade, assim, ó, as competências socioemocionais, né, as soft skills, essas que são relacionais, né, emocionais, elas são desenvolvidas durante a vida inteira, né? Então, você conversar, você sentar, adolescente, ele tá numa época de construção, de se entender como gente, né? Ele deixa de ser criança e tá aí no caminho para o adulto, então o ser dele é cheio de conflitos. Então, você sentar e conversar com ele, escutar, faz com que desenvolva isso nele também, essa conversa, esse respeito, né? O entender o outro. Isso. Então, o pai e a mãe fazer isso em casa é difícil, né? Mas é válido, porque se a gente for parar para pensar, quando nós éramos adolescentes, a gente queria, ou até mesmo no meu caso eu posso falar, porque minha mãe sempre exigiu que se estudasse, a minha mãe sempre exigiu que tivesse ali conhecimento, minha mãe sempre falou que tinha que estudar, tinha que fazer os cursos extracurriculares, minha mãe sempre cobrou bastante. E isso fica na minha memória. Então, assim, são coisas que, por exemplo, se você teve ou se você não teve, você não gostaria que sua mãe tivesse feito? Não é? Às vezes as pessoas se preocupam só, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas o dar para o filho não é só questão material. O material é tão simples, tão fácil de dar, né? Você recebe ali, você dá numa oportunidade que você tiver. Mas o que é mais importante, que ninguém vai poder tirar dele em nenhum momento, é a educação, o conhecimento. E isso, se você for lembrar, você gostaria que sua mãe tivesse feito, se não fez, seu pai. Então, é tempo ainda, há tempo de você fazer pelos seus filhos e dar a eles algo que ninguém vai poder tirar. Nunca na vida, né, Camila? Conversar, né, sobre a vida, sobre como a gente enfrenta os nossos problemas, né? A gente acaba tentando trazer isso para a educação, para que eles saiam da educação básica e entrem no mercado de trabalho com esse conhecimento, mas os pais em casa conversarem sobre isso é importantíssimo para que a gente saiba qual é a realidade, né? Às vezes a gente protege muito um filho, não quer que, né, dá tudo para ele, não quer que ele se machuque, mas aí ele sofre posteriormente porque ele não conhece a realidade. Então a gente, assim, hoje você vê, a gente tem pesquisas que nos mostram que a maior dificuldade hoje no mercado de trabalho é essa parte relacional, essa parte emocional. Então, se a gente trabalha isso na escola, trabalha isso em casa, a gente tem cidadãos e temos profissionais mais completos, né? Exatamente. Isso vai fazer toda a diferença numa vida adulta, não é? E numa sociedade atual que estamos com tantos problemas, nós precisamos de pessoas que tenham mais calma, que sejam mais coerentes aí no trabalhar, né? É verdade. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que é analista de educação ali do FIEP, não é? Então, olha, foram muito valiosas as dicas que você trouxe pra gente. Com certeza pôde esclarecer aí para tantos pais e mães que às vezes se sentem inseguros, né? Há uma inseguridade aí de se realmente eu tenho que
como fazer, né? Pai e mãe são eternos aprendizes também. Também. Então, por isso que a gente sempre procura trazer aqui dicas importantes e com certeza foi muito válido. Eu agradeço pela oportunidade, pastor. O Sistema FIEP fica muito feliz em poder compartilhar aí conhecimentos, né? A gente está, falar, né, um pouquinho, a gente está com matrículas abertas, então se o pessoal precisar, aí em todas as nossas unidades, né? E em todos os níveis. Todos os níveis. Todos os níveis, do infantil à pós-graduação, nós temos então essa metodologia diferenciada e a gente agradece muito a oportunidade, muito o espaço para poder compartilhar com vocês aí um pouquinho mais sobre educação. Nós que agradecemos. Tem os contatos aí do FIEP, tem certinho aí o colegiocese.com.br e os contatos também por telefone. Muito obrigada mais uma vez, Camila, que Deus abençoe e que venha próximas vezes.